Diariamente me reúno com empresas onde uma das maiores questões, o maior assunto ou o principal assunto que se traz quando falamos em migração para a cloud é a alta disponibilidade do sistema. Mas e se o ambiente falhar? O que eu vou fazer? E dentro desse assunto, alguns conceitos acabam caindo em confusão. Por exemplo, um ambiente tolerante à falha, que é um ambiente ao qual não vai sofrer interrupções. Ou seja, se algum hardware daquele ambiente falhar, automaticamente outro hardware assume aquela carga de trabalho sem qualquer tipo de interrupção. Uma outra situação que podemos trazer, a alta disponibilidade. O que seria? Basicamente, equipamentos de reserva para suportar aquela carga de trabalho. Ou seja, se você tem uma instância virtual rodando dentro de um servidor e aquele servidor falha, automaticamente outro servidor recebe aquela carga de trabalho. Porém, pode acontecer uma pequena pausa no seu sistema. Ele pode ficar indisponibilizado por alguns minutos até que aquele outro equipamento assuma aquela carga de trabalho. E agora a gente entra no principal ponto. E se você tem um incidente no seu ambiente, algum tipo de sinistro, onde o equipamento tolerante à falha ou o equipamento que está em alta disponibilidade não consegue recuperar esse ambiente? Por exemplo, você tem um sinistro aéreo em cima do seu data center. Isso é uma ocasião, é uma situação onde você não consegue recuperar o seu ambiente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma situação de disaster e recovery. Hoje a Winov possui múltiplas regiões, ela está distribuída em múltiplas regiões. E essas regiões, elas são geograficamente distintas, o que possibilita você ter um sistema em uma zona de disponibilidade 1 e uma réplica desse seu ambiente ou dos principais sistemas, dos sistemas mais críticos para a sua empresa, na zona de disponibilidade 2. Nesse caso, se você tem um incidente nesse data center 1, nessa zona de disponibilidade 1, automaticamente aquele data center 2, a zona de disponibilidade 2, passa a responder pelo seu workload. Claro, temos um tempo de parada entre essa transição de sistema. E o mais importante, o mais legal que eu trago para vocês é que não requer nenhum tipo de conhecimento avançado para ter essa configuração ou para ter essa proteção dentro do seu ambiente, visto que a Winov realiza todas essas atividades para você. E além disso, você não vai ter custos adicionais com aquisição de licenças de software de terceiros ou novas aquisições de licenças de sistema operacionais ou até mesmo banco de dados, porque essa replicação acontece de forma síncrona a cada 60 minutos. Ou seja, o seu ambiente está produtivo sendo replicado para o nosso segundo data center. E caso seja necessário subir o sistema nesse segundo data center, é o time da Winov quem vai conduzir toda essa operação para você. Essa replicação ela acontece em tempos mínimos de 60 minutos, onde o RPO mínimo que você vai ter para esse ambiente em caso de falha vão ser esses 60 minutos. E caso a nossa zona de disponibilidade 1 venha a sofrer algum tipo de sinistro e interrompa a execução da sua aplicação, no máximo em 20 minutos a sua aplicação já está sendo disponibilizada em outra zona de disponibilidade. E isso é muito interessante, é muito importante, porque esse tempo vai variar conforme a quantidade de instâncias virtuais do seu ambiente ou as cargas, os serviços que estão instalados dentro do seu servidor. Ou seja, tempo de boot daquele servidor, ordem de boot dos servidores ou como você quer que esse sistema seja implantado dentro da sua empresa. Legal, né? E o mais interessante é que essa tecnologia já está disponível para você. Basta que você tenha o seu workload em uma das zonas de disponibilidade da Winov, entre em contato com o time de especialistas da Winov, agende a sua validação e a Winov vai apresentar o melhor formato de entrega para esse tipo de serviço para a sua empresa. Então, vamos manter a disponibilidade do ambiente? Não deixe de contatar o time de especialistas da Winov.